Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas é mais um encontro nosso aqui, tá bom? Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa sala de aula virtual. Senta, fica à vontade, tá bom? Porque nós vamos passar agora um tempo estudando um pouquinho mais, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, e eu tenho certeza que vai ser um ensino muito relevante, vai ser edificante para a tua alma, para o teu espírito, e que você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Lembrando que hoje nós estamos iniciando uma nova disciplina, isso mesmo. Nós vamos estar estudando a ética cristã. Olha que matéria maravilhosa, né? Que estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai ser edificado, tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. Então, queridos, não sai daí. Se você precisar, pausa o vídeo, vai lá, toma o seu café, vai no banheiro, corre, depois volta e continua a sequência do estudo, porque só assim você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Se você já é o nosso aluno, você sabe que você tem o recurso do plantão Tira Dúvida, você tem um módulo, tá vendo? Eu tenho um módulo, estou com o módulo aqui em mãos, tá? Você tem um módulo, vai receber esse módulo aí no conforto do teu lar, no conforto da tua casa, vai ser bênção demais para você, tá bom? As informações contidas no módulo, muita coisa boa, é um módulo realmente muito rico, tenho certeza que vai ser bênção demais para você, tá bom? Mas antes de nós começarmos a nossa aula, corre, pega o teu exemplar da Bíblia Sagrada, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Porque se não for a presença do Espírito Santo de Deus, não tem uma verdadeira teologia, não tem como se construir uma teologia, não é verdade? Então vamos pedir a bênção de Deus. Pai, nesse momento eu rogo a tua bênção, Pai, eu rogo a tua graça, ó Deus, eu rogo a tua misericórdia. Deus, o meu irmão, a minha irmã que parou neste momento para assistir essa aula, meu Deus, venha falar conosco. Meu Deus, nos alcança por tua bondade, meu Deus, pelo teu amor, por tua misericórdia. Abençoa, Deus, a cada vida, a cada família. Nos dê uma aula cheia da tua graça, cheia da tua presença, cheia do poder do teu Espírito. Ó Deus, que o teu nome seja glorificado para todo sempre. Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus e já te agradeço. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, sela conosco aí. Então, bora estudar a palavra de Deus. Bom, hoje nós estamos dando início, como eu falei para você, no módulo Ética Cristã, tá bom? Então nós vamos entender um pouquinho o que fala a ética, o que é essa tal de ética cristã, tá? Bom, vamos lá. Então nós temos a introdução aí. A ética cristã, ela pode ser definida como uma somatória de princípios que formam e dão sentido à vida cristã. Ou seja, é a marca registrada de cada crente, isso mesmo. Cada crente que confessa a sua fé em Deus e no Senhor Jesus Cristo como sendo sal da terra e luz do mundo. Por isso eu coloco aqui, você está vendo aqui em cima que essa figura da balança, que é justamente a ideia de como você trata, como você equilibra essa questão da vida e fé. Como é que você administra toda essa questão da vida e fé? Como é que você trabalha tudo isso? Então, o nosso desejo é que no final deste módulo, no final dessa disciplina, você como aluno, você possa estar consciente do quê? Da sua dependência de Deus, que você foi chamado para fazer a diferença vivendo um propósito de Deus e que você, entre as demais éticas existentes, né, como simplesmente um estudo da moralidade, você possa viver a plenitude do Espírito de Deus, desenvolvendo realmente uma ética cristã, um padrão de vida que agrade a Deus. E é sobre isso que se debruça a ética cristã, a ideia de viver como agradar a Deus, é o modus viventes, a ideia é essa, é o modus viventes. Como é que eu posso viver de modo a agradar a Deus, viver em comunhão com Deus, viver debaixo da unção, da atuação do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, tá bom? Fica aí conosco que eu sei que tem muita coisa boa, você não vai se arrepender não, tá? Bom, vamos lá, então a nossa primeira lição, a lição de número 1, eu dei a introdução para você, mas a lição de número 1, que para você que tem um módulo, está lá na página 56, ela vai tratar justamente do seguinte:
o que é ética cristã, tá? Como eu disse, você tem muitas definições, muitos tipos de ética. Você tem, enfim, nós vamos falar mais para frente, mas o que é ética cristã? Bom, ética vem do verbo grego ethos, que significa costume, disposição, hábitos e regras. Então, ética em si, ela quer dizer costumes, disposição, hábitos e regras. Está ligado a uma comunidade, a uma sociedade, a um povo. Eles têm ali o seu costume, eles têm a sua disposição, eles têm os seus hábitos, eles criaram as suas regras. Então a ética vai se debruçar sobre isso, tá? Então é a investigação no campo da conduta ideal, bem como sobre as regras, teorias que a governam, tá? Como também ela pode ser definida como o estudo da moralidade, incluindo os padrões daquilo que é certo e do que é errado, pelas quais a sua conduta ela pode ser guiada e ela pode ser dirigida. Então, você já tem uma ideia do que é ética. Então, são costumes, são hábitos, disposições, mas é a ideia daquilo que governa, que rege determinado grupo, dando a eles ideias e princípios daquilo que é certo ou errado, né? Estabelecendo padrões, que aí traz a ideia da conduta ideal. Por isso que a gente fala de ética do trabalho, a ética na política, ética disso, ética daquilo, e não poderia ser diferente. Nós estamos falando também do quê? De ética cristã, pegou? Então nós estamos falando também de ética cristã, que é também uma questão que nós precisamos entender, tá? Em resumo, de uma maneira bem resumida, ética na prática é aquilo que você pensa e faz, tá? O que é ética? É aquilo que você pensa e faz, lógico, aquilo que você tem disposição, hábitos e regras, dentro daquilo que você foi instruído, aquilo que pode ser a sua comunidade, a sociedade onde você vive, o lugar onde você se desenvolveu. Existe ali um padrão, existe ali uma disponibilidade, existe ali alguns costumes, alguns hábitos que são próprios ali. Então a ética, ela transita nesse contexto, por isso que difere muito em muitos pontos, tal. Mas não esquecendo que o nosso assunto aqui é ética cristã, tá? Bom, para nós cristãos, aí que a coisa começa a esquentar para nós. Por quê? Para nós cristãos, o certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada. Lembra que se a ética vem de ethos, costume, disposição, hábitos, padrões daquilo que é moralmente certo, daquilo que é moralmente errado. Por exemplo, dentro da ética do trabalho. Aqui dentro da nossa ética, aqui dentro da nossa empresa, não é correto fazer isso. Não, você não pode parar para mexer no seu celular. Se você quiser fazer isso, você faz isso numa outra hora. Então, cada lugar tem a sua disposição, o seu padrão. Na ética cristã, toda a base da ética cristã, ela se concentra na onde? Nas Escrituras, que é justamente a nossa regra de fé e prática, ou seja, portanto, a ética cristã, ela nada mais, nada menos é do que um somatório de princípios e fundamentos dentro daquilo que foi revelado por Deus através da sua palavra. É aquilo que foi revelado a nós através das Escrituras. Então, assim, da onde que vem a ética cristã? Foi o pastor fulano de tal que inventou? Da onde que vem a ética cristã? Foi a igreja A, a igreja B que inventou? A denominação A, a denominação B? Não, negativo. Toda a ética cristã, ela tem que ser baseada naquilo que é a palavra de Deus. Hoje, queridos, se a gente fala de ética, surge o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Dentro de determinado grupo, dentro de determinada tribo, né? Dentro de determinado movimento. O que vem a ser, o que é essa manifestação, o que vem a ser como nós podemos dizer assim, o que esse grupo desenvolve, o que esse grupo entende como certo, como errado. Nós temos como regra básica, como padrão, a palavra de Deus. E disso aí nenhum cristão pode fugir, correto? Bom, então a gente tem um verso aqui, e eu queria pensar com você nesse verso, que é justamente ele vai trazer essa ideia para nós. Olha o que o texto sagrado nos diz. 1
1 Tessalonicenses 4:1, que é o textuário nosso aí, para nós entendermos essa questão da ética cristã. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, olha que interessante, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, quanto ao vosso comportamento, nós já os instruímos como é que vocês devem viver de modo a agradar a Deus. Pegou? Então essa é a ideia. Viver de modo que eu agrade a Deus. E esse é o princípio estabelecido da ética. Olha aí, ó. Em suma, a ética cristã é como viver e agradar a Deus. Cara, eu vivo aqui. Como é que eu posso viver a minha vida? Como é que eu posso desenvolver na minha vida de uma maneira simples, de uma maneira que agrade ao Senhor? Essa é a ideia. Então o verso que nós lemos vai falar sobre isso. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele roga, ele implora, ele instrui. Mas ele não determina ou ordena, diz, você tem que ser assim, não, irmão, rogo, tal, como já vos ensinamos, como já vos instruímos, que vocês vivam de maneira a agradar a Deus. E aí ele diz assim, e de fato vocês até estão procedendo, né? Mas eu peço a vocês que vocês cresçam cada dia mais nisso, se empenhem nisso, vocês têm aquilo que é o padrão de vida, a maneira como vocês devem viver para agradar a Deus. Então, não tem como excluir vida de fé. Então, esse é justamente o coração da ética cristã, ou seja, viver a fim de agradar a Deus. Como assim, professor? Por que eu estou trabalhando isso? Porque não tem como, nós estamos falando de uma ética cristã, eu sou um cristão, então eu vou ser um cristão dentro do meu trabalho, eu vou ser um cristão na faculdade, eu vou ser um cristão na minha casa. A minha vida de fé, ela não se resume a uma prática litúrgica, pegou o raciocínio? A minha vida de fé, ela não se resume a uma prática litúrgica uma vez por semana, num domingo quando eu vou na igreja. Não, pelo contrário. A minha vida de fé, ela é uma vida que ela está pautada dentro daquilo que é aquilo que a palavra de Deus me traz e me ensina como um padrão de regra de fé e prática, viver como agradar a Deus. Então não tem como excluir uma coisa da outra, tá? Então o que é a ética, professor? Então como é que eu posso entender a ética? Vamos lá. A ética, ela expressa valores. Ética expressa valores. E esses valores é o que nós chamamos de moral, tá? A ética expressa valores. E são esses valores que nós chamamos de moral. Já a moral são os valores expressados pela ética. Poxa vida, então a ética expressa os valores. Os valores estabelecidos pela ética é aquilo que nós falamos, a moral, um princípio da moralidade. E a moral é o oposto, são os valores expressados pela ética. Quando nós falamos de ética cristã, qual que é a moral bíblica? Quais são os princípios bíblicos estabelecidos para nós? Para que eu tenha uma vida de modo que eu possa agradar a Deus. Então, eu vou viver a minha vida, eu vou me posicionar de modo que eu agrade ao Senhor. Então, é bem interessante pensar sobre isso. Olha aí, Deuteronômio 30, verso 19, diz justamente o seguinte: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Ou seja, Deus estabeleceu princípios, colocou ordenanças, orientações e deixou bem claro, hoje eu estou colocando diante de vocês a bênção e a maldição. O que eu posso dizer para vocês? Vejam justamente o que é que vocês vão escolher.
o que é que vocês vão pedir. Se for a bênção, vocês vão ter vida. Agora, a não escolha da bênção vai decorrer o quê? Das consequências, e isso vai ser uma maldição sobre você. Deuteronômio 31, verso 12 diz assim, ó, reúna o povo, homens, mulheres e crianças. Olha que interessante. Homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras dessa lei. Deus está dizendo, para o meu povo eu estabeleci princípios, para o meu povo eu constituí algumas regras, alguns padrões que eles devem ser fiéis, que eles devem seguir, que eles devem andar por esse padrão. Que padrão é esse? É o padrão estabelecido por Deus. E aí diz assim, eu não vou obrigar ninguém de fora, mas se o estrangeiro que mora entre vocês, que ele está entre vocês, então ele faz parte desse povo e ele também precisa ser fiel a esta lei. Olha que interessante isso. Então, é tremendo pensar sobre isso, entender um pouquinho mais a ideia da ética desse ponto de vista. O homem, ele é um ser moral, correto? Até aqui não tem nenhum problema. Deus, quando fez o homem, Deus fez um ser moral, com a capacidade de escolha. Por isso que ele coloca, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então, nos versículos que nós lemos, ele está dizendo assim, eu fiz o homem com intelecto, sentimentos, vontades, com a capacidade de escolha. Logo, é um ser moral e ele não pode fugir da necessidade de escolher. Não tem como o homem fugir da sua responsabilidade. Então, Deus lhe deu livre-arbítrio, e aí ele pode seguir o caminho que desejar. Ele pode aceitar ou rejeitar a vontade de Deus. É nisso que transita o nosso livre-arbítrio. Mas eu costumo dizer, eu gosto sempre de trabalhar dessa forma. É uma liberdade? Professor, essa liberdade é meio complicada, tal. É uma liberdade. Não deixa de ser uma liberdade. Todavia, nós podemos dizer que é o quê? Uma liberdade assistida. Como assim uma liberdade assistida? Ou seja, o Senhor, ele nos assiste e diz para assim, ó, você tem esse caminho, esse é o certo. Só que você é livre. Se você escolher o outro, você vai colher as consequências. Não é que eu estou te mandando para o outro, não é que qualquer um vai dar certo. Né? Como algumas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Não, negativo. Eu estou te apresentando o caminho da vida. Se você não quiser, você pode colher as consequências disso. Então, você é um ser livre, você é um ser moral, e isso vai transitar no campo das suas escolhas. Então, percebe como que é interessante trabalhar essa questão, como é interessante compreender isso. Então, assim, o homem é um ser moral, Deus dotou dele disso, ele tem essa capacidade de escolha, mas não quer dizer que ele pode ir para qualquer lugar. Ele faz a sua escolha, mas vai colher as consequências da sua escolha, porque Deus estabeleceu um padrão para ele. Isso é interessante de se pensar. A ética que é requerida pela Bíblia, olha que interessante nós pensamos sobre isso. Ela diz respeito ao coração do homem. Ou seja, o coração do homem como centro das emoções, como centro ali do intelecto, sentimento, vontade da sua psique. A gente fala muito dessa ideia do coração. E aí o texto bíblico diz assim, de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída, né, da morte, da vida, está tudo ali. Então, as fontes da vida, e o texto diz, como assim o homem imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 4, 23, você tem o texto de Marcos, Lucas, o próprio texto de Hebreus. Então, a ideia é justamente o seguinte, nós trabalhamos essa questão do homem, a Bíblia, né, ela vai trabalhar essa questão do homem justamente no contexto da sua vida como um todo, né? Como é que esse homem se porta, como esse homem tem se portado na sua vida em si, qual é o comportamento desse homem, como esse homem tem reagido, né? Tem dado vazão às suas pseudo-verdades, às suas emoções e toda essa questão.
tá? Então é bem interessante nós trabalharmos isso. Toda atividade humana tem um padrão a ser observado, portanto, ela tem a sua ética. Então, toda atividade humana, tudo aquilo que o homem faz, de certa forma, vai exigir um padrão, né? Então, tem um padrão estabelecido, tem uma ética, como eu disse a princípio. Então, aí ele segue determinado grupo, ele tem uma determinada comunidade de fé, ele faz parte de uma tribo, tal. Existe um padrão estabelecido, e aí nós precisamos compreender que a Bíblia vai nos dar também um padrão, tá? Então, ó, Gênesis 2, 16, 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O que nós temos? Nós temos um padrão estabelecido por Deus, de um princípio daquilo que é certo e que é errado. O homem está no paraíso, no Éden, mas ele é um ser moralmente livre, tem um livre-arbítrio, ele tem a capacidade de escolha, e Deus estabelece um padrão daquilo que ele pode e daquilo que ele não pode. Então, de todas as árvores do jardim, você pode comer, mas dessa aqui eu aconselho-te que não comas. Por quê? Porque no dia que dela comerdes, certamente morrerá. Então percebe como é que o Senhor vai trabalhando, dando esse padrão. Então toda atividade humana tem um padrão a ser observado. Então tem a sua ética, não é que eu sou livre, mas eu posso qualquer coisa. Não, existem padrões que foram estabelecidos por mim. Então a história da humanidade, ela tem refletido justamente esse embate do comportamento exigido por Deus e aquele comportamento que o homem julga ser correto, aquele comportamento que o homem escolhe dentro daquilo que ele julga ser como ético e moral, dentro daquilo que o homem julga ser o padrão correto, o padrão estabelecido por Deus. Então é bem interessante pensar sobre isso. Por quê? Porque com a desobediência, o homem ele tem construído o seu próprio padrão de conduta. Ele tem construído esse padrão, o que é pior, divorciado de Deus, distanciado de Deus. Isso é muito perigoso. O próprio homem, no campo das suas escolhas, ele estabelece o padrão daquilo que ele julga ser certo ou errado. Aí a gente faz uma pergunta aqui. Qual é a base da construção desse pensamento? Por quê? Uma vez que os nossos pensamentos podem ser influenciados mediante aquilo que nós vemos ou ouvimos. Então a pergunta é, o homem está divorciado de Deus, construindo sua própria ética, correto? Correto, professor. É justamente isso. A pergunta que a gente faz é, qual é o padrão, então, que ele estabelece da sua moralidade, daquilo que é certo ou errado? Como é que ele constrói isso? Se ele está divorciado de Deus, divorciado da palavra de Deus, não permitindo que o Espírito Santo atue no seu coração, não permitindo que o Espírito Santo atue na sua vida, então qual é o padrão estabelecido por ele, uma vez que ele é influenciado por aquilo que ele ouve, por aquilo que ele vê? Então, a gente precisa entender o seguinte: não resta dúvida que, embora o homem seja um ser moral e racional, dotado de capacidade de reconhecer princípios e valores, possuindo o livre-arbítrio, Deus deixou a sua palavra como um padrão normativo para a sua vida. Mas, infelizmente, o homem faz totalmente o oposto, ou seja, o cenário acaba sendo justamente o outro. Por quê? Porque, em vez do homem caminhar por aquilo que é o padrão estabelecido dentro da sua palavra, ele vai construir a sua ética segundo aquilo que ele acredita, mas um homem vazio, um homem distanciado de Deus. E isso, deveras, não vai dar certo, isso vai ser muito, muito prejudicial. Por quê? Porque ele acaba criando um outro cenário. Olha aqui a figura que eu coloco aqui ao lado para você. A humanidade, ela tem construído os seus próprios conceitos acerca daquilo que é moral e ético. Lembra que eu disse? A ética expressa valores e esses valores são conhecidos como moral. E o que é moral? Moral são os valores que foram expressados pela ética.
E aí, o que acontece? O homem virou as costas para as Escrituras, e aí ele vira as costas para aquilo que é um ensinamento de Deus, ele virou as costas para aquilo que é justamente o padrão que foi estabelecido pelo Senhor, e aí vive de acordo com as suas próprias convicções, de acordo com aquilo que ele acredita ser o correto, de aquilo que ele acredita ser um padrão estabelecido por Deus, e isso só, a tendência disso é só prejudicar, realmente atrapalhar. Então, Salmos diz assim, como são felizes os que andam nos caminhos irrepreensíveis e vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes, olha que interessante isso, o texto deixa bem claro isso, como são felizes aqueles que obedecem os estatutos de todo o coração e de todo o coração buscam. Como são felizes aqueles que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Olha que ele diz mais, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? A tua palavra é a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. O que o salmista está dizendo? Eu tenho a palavra, eu preciso da palavra, ou seja, como é que eu vou entender o que é moral e ético para a minha vida cristã? A Bíblia. Deus estabeleceu a sua palavra como regra de fé, conduta e prática para o ser humano. À medida que essa matéria se desenvolver, que essa disciplina se desenvolver, nós vamos entender, é óbvio, nós vamos trabalhar um pouquinho os princípios estabelecidos por Deus, conhecido como leis civis, leis morais e as leis cerimoniais, até onde isso se aplica a mim, até onde isso me é válido, até onde isso me vale como igreja, como Israel do Antigo Testamento, Israel de Deus, e a ética vai nos dar esse padrão, à luz daquilo que a própria palavra de Deus nos instrui. Então, o que nós precisamos? A compreensão daquilo que Deus tem através da sua palavra, tá bom? Então, a lição de número 2, você que tem o seu módulo, página 59, nós vamos trabalhar também os diferentes tipos de ética, tá bom? Existem diferentes tipos de ética, isso é interessante nós trabalharmos. Então, eu te dei um panorama aí, nessa lição de número 1, o que vem a ser a ética cristã. Então, só recapitulando, a ética fala sobre a disposição, hábitos, regras, um padrão. A ética cristã, ela tem como regra de fé e prática, um padrão estabelecido, aquilo que o próprio Deus revelou, e essa revelação por meio da sua palavra, tá bom? Agora, na lição de número 2, nós vamos falar sobre os diferentes tipos de ética, e aí entra toda a nossa discussão. Por quê? Porque existem diferentes tipos de ética, irmãos. Você tem a ética moral, a ética ambiental, ética política, ética social, ética cultural, ética profissional e por aí vai. Ética do trabalho, ética disso. Irmão, o homem está sempre criando aí a sua ética. Por quê? Porque nós estamos falando daquilo que é uma disposição, daquilo que é um hábito, uma conduta, de um padrão que é moralmente correto ou não. Mas Deus, quando cria o homem, não joga o homem ao léu, não deixa ele aí, tipo, desamparado. Deus cria, estabelece padrões para esse homem. O homem que muitas das vezes não sabe muito bem como trabalhar essas questões. E aí, distante de Deus, ele vai realmente criar aquilo que ele julga ser o seu padrão moral e ético, tá bom? Vamos trabalhar aqui a ética social. O que é a ética social? A ética social, ela abrange os princípios que regem o comportamento da família e da sociedade como um todo, né? A sociedade como um todo. Esse tipo de ética, ele rege o costume e a tradição de um povo. Os costumes produzem as marcas no caráter humano, que é bom, que é mal. Então, determinado grupo, determinada tribo, eles têm lá um padrão social, é próprio da cultura deles. Algumas questões que em um outro lugar seria moralmente errado, lá é comum. Então a ética ela vai começar a trabalhar assim. Por exemplo, eu tenho até essa foto que eu coloco aí para você.
aldeias indígenas, pessoas estão com partes do corpo aparecendo, mas aí você tem logo um outro povo na foto ao lado aí, que já se cobrem, todas as mulheres se cobrem, o outro põe algo no pescoço. Então, existe esse padrão local, social, que desenvolve, meio aquele povo se desenvolveu, e eles têm aquilo que moralmente é correto, não é? Existe um padrão, hábitos, uma disposição. Então a ética social trabalha com essa ideia. Então geralmente as pessoas são dirigidas por esse tipo de ética, e nunca perguntam, né? Tipo, esta ação é boa ou é má? Ou essa decisão é certa ou errada? Por quê? Porque isso já vem como parte da cultura aonde ele está inserido. Isso já vem como parte da cultura aonde ela está inserida, faz parte. Então, assim, ela cresceu naquele meio. Então, não, isso não é, não, eu cresci assim, meus pais atuavam dessa forma, os meus avós atuavam dessa forma, eu vejo aqui, a nossa tribo faz assim, a nossa tribo age dessa forma, tá? Agora existe um detalhe interessante, é necessário que o costume mude. Por quê? Porque ele está ligado à cultura local, e toda cultura é dinâmica, tá? Toda a cultura é dinâmica, então você tem esse avanço, a tecnologia, a ciência, uma nova geração está surgindo. Então a cultura, ela acaba sendo dinâmica, então você vai sempre ter uma variação, e aí você acaba tendo também essa mudança de costumes. Então, isso aqui é os do passado faziam dessa forma, agiam assim, nós hoje até resgatamos alguma coisa, mas fazemos dessa forma. Então, há sempre uma mudança, porque toda a cultura é dinâmica, certo? Aí a gente tem a ética como ciência, tá? A ética como ciência. E aí a gente precisa entender, em qualquer área secular, em qualquer contexto, ela é determinada segundo os costumes e as práticas, tá ligado àquilo que eu acabei de te falar. Logo, como ciência, tá? Em qualquer área secular, eu preciso entender que ela é subjetiva e relativa. Ou seja, o que é isso? À medida que os valores e costumes mudam, ela também está sujeita a mudanças, tá bom? Então, estudando a ética como uma ciência, ela torna-se em qualquer segmento secular, tá? Secular, e eu vou trabalhar bastante isso aqui. Lembra que o nosso estudo hoje aqui é o quê? Ética cristã. O nosso estudo é ética cristã, tá? Mas em qualquer segmento da ética, estudando ela como ciência na área secular, ela torna-se subjetiva e relativa. À medida que os valores e costumes mudam, ela também passa o quê? Está sujeita a mudanças, ela vai ter as suas variações, tá? Mas e a ética cristã, professor? Como é que entra a ética cristã? A ética cristã é subjetiva também? A ética cristã é relativa? Ela muda? Os valores mudam, os costumes mudam? Como é que funciona isso? Vamos lá. O elemento base da ética cristã é que ela é, na verdade, revelada, ou seja, ela é fruto da vontade de Deus, revelada através da sua palavra. Opa! A ética cristã tem como base a palavra de Deus. Legal. Então a ética cristã tem sua origem em Deus, à medida que esse próprio Deus se revela por meio da sua palavra. Ele é um Deus imutável. Opa, ele é um Deus imutável. Então como é que fica essa questão da ética cristã? Aqui que a gente começa a entender o que é moralmente correto, o que não é. E aqui entra até uma questão. Então, o que é pecado, o que não é pecado? Nós já estudamos hamartiologia. Se você não estudou ainda, vai estudar. Hamartia, errar o alvo. A Bíblia, ela tem padrões estabelecidos que aí ela não vai mudar esses padrões. E aí eu coloco para você um quadro comparativo, né, para você observar comigo. Ó, a ética secular, né, como ciência de costumes e hábitos. A ética secular era uma ciência de costumes e hábitos. Mas e a ética cristã? Ela é a revelação da vontade divina. Pegou? Um quadro comparativo. A ética secular, ela é uma ciência de costumes e hábitos. E a ética cristã é a revelação da vontade divina. A ética secular, ela é descritiva. E a ética cristã? Normativa. A ética secular, ela é relativa. E a ética cristã? Absoluta. A ética secular, imanente. E a ética cristã, transcendente.
A ética secular, situacionista, circunstâncias e tal. E a ética cristã, direcionista, ela dá parâmetros de direção. A ética secular, subjetiva. E a ética cristã, objetiva. A ética secular, mutável. E a ética cristã, ela é o quê? Imutável. Ou seja, ela não muda, porque a palavra de Deus não muda. O nosso Deus é um Deus imutável. Nós estamos falando da sua essência, nós estamos falando de um Deus que é poderoso, de um Deus que não pode ser mais Deus ou menos Deus, de um Deus que com o passar do tempo ele não fica mais forte ou menos forte, mais fraco de modo algum. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é o Deus imutável e a sua palavra permanece para sempre. Então, existe um padrão estabelecido por Deus a nós. Ah, mas professor, mas eu vi muita coisa está mudando na igreja. Não, peraí. Aí a gente precisa fazer a distinção entre aquilo que é um costume e aquilo que são doutrinas bíblicas imutáveis e irrevogáveis, tá? Então, já em relação à igreja, mudar alguns costumes não significa passar do são para o diabólico, tá? Como muita gente prega aí dizendo, estamos mudando a doutrina da igreja. E aí eu preciso entender, costume não é doutrina. Irmãos, costume não é doutrina. Cuidado com isso, muita calma nessa hora, porque costume não é doutrina. A mudança, ela é inevitável e deve ser bem orientada, porque é sempre necessário. Irmãos, nós precisamos discernir os tempos e as épocas. A palavra de Deus é inegociável, ela não muda. Está aqui o quadro comparativo, é só você observar. Ela não muda, mas eu preciso entender que existe essa transição de costumes e hábitos, não da doutrina bíblica, tá bom? Eu coloco aqui uma citação de John Stott, que um dos maiores teólogos, né, do nosso século aí, e é bem relevante nós trabalharmos aquilo que ele fala, porque ele vai dizer justamente o seguinte: quando nós resistimos às mudanças, sejam elas na igreja ou na sociedade, nós devemos parar e fazer uma pergunta. Que pergunta? Se na realidade são as escrituras que nós estamos defendendo, quando toda essa resistência está vindo, ou se é o contrário, se é uma tradição apreciada pelos anciões eclesiásticos ou da nossa herança cultural. Toda essa resistência minha, eu estou lutando, é realmente pelas escrituras, que se de fato esse tem que ser o nosso costume, nós temos que insistir com isso. Mas o que está por trás? É o meu orgulho, é a minha herança cultural, não, é que na época dos meus pais já era assim e eu não aceito isso. Cara, mas você está defendendo as escrituras, é a palavra de Deus, que de fato você está lutando por ela. Então percebe? Isso não quer dizer, olha, segue a fala, né, do John Stott, isso não quer dizer que todas as tradições, simplesmente por serem tradições, devam a qualquer custo ser lançadas fora. Também não pode. O que estou enfatizando é que nenhuma tradição pode ser investida como uma espécie de imunidade diplomática. Nenhum privilégio especial pode ser reivindicado. O que o John Stott está dizendo? Gente, não é porque é uma tradição, que não é um princípio de uma doutrina bíblica, que tem que ser jogado fora. É bom guardar os bons costumes, é bom. Só que também esses bons costumes, eles não podem ser colocados com uma imunidade diplomática acima até das escrituras, né? Reivindicando uma autoridade que não pertence a eles. Então, toda cultura é dinâmica, foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Toda cultura é dinâmica e a gente tem esse processo, mas a palavra de Deus, ela é imutável, a ética cristã ela é imutável. Aquilo que Deus estabeleceu para nós como padrão está estabelecido, né? Independente da cultura e povo na qual você habita. Pegou? Os costumes mudam naturalmente,
mas eles devem seguir orientações para que não levem a práticas antibíblicas, né? E aí eu volto a dizer, logo não porque é um costume que é ruim, tá? Mas costumes jamais devem ter o mesmo peso que uma doutrina bíblica, que é universal, atemporal e imutável. Uma doutrina bíblica ela é universal, ou seja, em qualquer parte do globo, ela é um padrão ético estabelecido por Deus ao seu povo. Ela é temporal, passou os tempos, mas ela não mudou. Então, logo, é imutável, tá bom? Só que o equilíbrio é muito importante para não vivermos na libertinagem ou mesmo na ortodoxia morta. Olha aí o contraste. Se eu não tenho um equilíbrio, o que pode acontecer comigo? Ou eu vivo uma ortodoxia morta, né? Estou cheio de padrões litúrgicos, tradições eclesiásticas, mas uma ortodoxia morta, sem vida. Ou também eu sou um cara aberto, e aí eu entro para uma libertinagem, né? Então, o equilíbrio é muito importante. Professor, como é que eu encontro o equilíbrio? Anda no Espírito. Busca a presença do Espírito Santo de Deus. Procura ser guiado e orientado pelo Espírito Santo de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus guie as suas palavras, peça para que o Espírito Santo de Deus guie as suas ações, e aí você vai viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, tá bom? Aí eu coloco um quadro bem interessante para você. Existe uma grande diferença entre doutrina e costume. Então vamos lá. Quanto à origem, qual que é a diferença da doutrina e do costume? Quanto à origem, a doutrina é divina. Quem deu foi Deus. A origem é divina, foi Deus quem deu. E o costume é humano. Depende, é humano. Quanto ao alcance, a doutrina, ela é geral. E o costume é local. Quanto ao seu alcance, ela é universal em qualquer parte do globo. Ela é geral. Mas o costume é local. Uma tribo, um povo, uma tradição local. E quanto ao tempo, a doutrina e o costume? Quanto ao tempo? A doutrina, quanto ao tempo, é imutável. Lembra que eu falei? Atemporal. E o costume é temporário. Era costume usar chapéu, era costume as pessoas na época da boemia usar isso, era costume na época tal. Então percebe, é temporário. E a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, aprender a transitar nessas questões, tá? Então eu preciso entender que isso tudo faz parte, tá bom? A ética política. A política procura determinar a conduta ideal do Estado pelo aquilo que seria uma ética social, tá? Ela procura definir qual é o caráter, a natureza e os alvos do governo. Ela estabelece ali alguns padrões. Então percebeu? Ética religiosa. Professor, como é que funciona a questão da ética religiosa? A ética religiosa, ela tem a ver com os princípios que regem o comportamento espiritual do homem. Ele pertence a uma religião, determinado grupo, religiões de matriz africana, ele é ortodoxo, ele é isso, ele é protestante e tal. Então, dentro da ética religiosa, existem princípios de comportamento, está ligado ao físico, mas trabalha muito a área espiritual, aquilo que ele acredita, a fé que ele professa, né? E aí vai estabelecer para eles assim, padrões. Mas que padrões? Padrões que quem segue essa religião anda dessa forma, anda desse jeito, tal. A palavra religião vem do latim religare, traz a ideia de regras que ligam o homem a Deus. Então a ideia é que esse padrão, essas regras, conectem o homem a Deus, seja qual for o Deus dessa religião, Deus com letra minúscula, tá? Seja qual for o Deus desse grupo. Nós, na ética cristã, ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. O nosso padrão estabelecido é a palavra de Deus. Então, como eu disse, ele vai seguir esse padrão dessa religião, seja ela certa ou errada. Então, o objetivo desta ética é dar respostas sobre Deus, a alma, o livre-arbítrio, o destino após a morte,
a imortalidade, o problema do bem e do mal e por aí vai. Então, dependendo do grupo religioso, dependendo desse grupo, ele vai seguir determinada questão, ele vai seguir determinada costume e tal, prática, vai fazer isso, vai fazer rituais dessa forma, daquela, entende que a reencarnação, há isso, há aquilo, o homem volta como um rato, o homem volta como um animal e tal. Então, a ética religiosa, ela vai transitar em tudo isso. Só que a ética cristã, ela tem a palavra de Deus como regra de fé e prática para nós, que é a Bíblia, infalível e inerrante palavra de Deus, inspirada por Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Percebe? Então, você deve se guiar por onde? Por onde é que você deve conduzir a sua vida? Por aquilo que é o ensino da palavra de Deus. É interessante que existe um paradoxo ético, né? Existe um paradoxo ético. Então, eu acho que esse quadrozinho que eu coloquei aqui para você que tem o seu livro, tem nele também, ele vai expressar bastante aí o que eu estou querendo dizer. A gente sai às vezes aí nas passeatas, né? Abaixa a corrupção, olha, contra isso, contra aquilo, né? Mas aí eu passo aí, né, a figura tá aí, tem um camarada vendendo ali alguns DVDs piratas, né, alguns produtos falsificados, e aí eu vou dizer, ó, na volta eu passo aí e compro aí com você alguma coisa. Essa mesma pessoa que está lutando, defendendo uma possível ética, é a mesma pessoa que vai ali estourar portas de loja, vai saquear mercados, e eu estou lutando por os nossos direitos, lutando pela nossa causa, a troco do que? Destruindo outro. Então, percebe? Existe alguns paradoxos éticos, as pessoas defendem tanto alguns pontos, mas acabam deixando a desejar em outro. Então, a Bíblia Sagrada, ela traz para nós essa ideia de um padrão de viver como agradar a Deus. E por isso que é a balancinha ali. Não tem como excluir a vida de fé. Não tem como você separar a sua vida da fé que você professa. Não tem como eu aqui separar o Anderson, professor, do Anderson, pastor, o Anderson, pai, do Anderson, servo de Deus, do Anderson, filho, para o Anderson que cultua na igreja. Não tem, não, lá na igreja eu sou um, aqui em casa eu sou outro. Tem pessoas que levam a vida dessa forma, mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, e nós vamos nos debruçar entendendo um pouquinho melhor, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a ética cristã nos preceitos mosaicos. E aí que eu falei para você, nós vamos entender um pouquinho melhor o que era a lei civil, a lei jurídica, né? O que era a lei cerimonial, o que é a lei moral. Esses princípios se aplicam para nós ainda hoje, serve para nós, como é que pode, isso é para a minha vida. Então nós vamos trabalhar todas essas questões. Essa foi a primeira aula dessa disciplina, uma aula, óbvio, introdutória, mas espero que você já tenha alcançado o entendimento daquilo que é a ética. Já deu para a gente ter uma boa ideia, não é verdade? Então, meu irmão, fica conosco, que eu tenho certeza que vai ser bênção demais para você. Se você ainda não é o nosso aluno, nós deixamos na descrição do vídeo o telefone, como é que você pode fazer para se matricular, como é que você pode estar fazendo para se tornar o aluno, tá bom? Você só tem a ganhar plantão tira dúvida, certificado de conclusão de curso, interdenominacional, tá bom? Uma teologia séria, uma teologia que preza pela palavra de Deus, pelos dons do Espírito. Nós cremos no mover profético, nós cremos, irmãos, nessa atuação do poder do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, tá bom? Nós cremos sim nos dons do Espírito, nós cremos na manifestação do poder de Deus. Deus é soberano, é Senhor. Nós cremos na sua palavra, cremos, né, na divindade composta, no Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todavia não três deuses, mas um único Deus, distinto em três pessoas, né? Então, a palavra de Deus. Então, se você ainda não é o nosso aluno, mas nos acompanha aí,
Muito obrigado por você nos acompanhar, mas faça parte dessa família que está crescendo na graça e no conhecimento de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, foi uma alegria enorme estar com você. Até um próximo encontro, se Deus quiser, né? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece, tá bom? Beijo enorme no teu coração. Até aqui nos ajudou o Senhor. Fica na paz.